Nesse episódio, nós vamos falar de tempo. Uma semana tem 168 horas. Uma pessoa que cumpre a escala 6x1 trabalha 8 horas por dia em até 6 dias, respeitando o limite de 44 horas. Em São Paulo, por exemplo, o cidadão comum gasta cerca de 3 horas no transporte público, de acordo com a pesquisa Viver SP de 2024. E se a gente considerar que o trabalhador dorme 8 horas por noite de domingo a domingo, como é recomendado, sobram mais ou menos 50 horas. Isso significa 7 horas por dia para cuidar da casa, dos filhos, da saúde, cozinhar, ter lazer, consumir, fazer uma atividade física e estudar. E aí, você acha que é tempo suficiente ou não? Por isso, a proposta que pede o fim da escala 6x1 ganhou as redes sociais. O problema é que empresários e alguns especialistas apontam que a medida pode causar desemprego, inflação e prejudicar o crescimento do país. Eu sou Camila Nascimento e o Cenário Base traz agora os riscos e as vantagens da PEC do fim da escala 6x1. Sem dúvidas, a PEC terá implicações positivas para a saúde mental e física dos trabalhadores. O maior tempo de descanso para o empregado tende a aumentar a sua produtividade e diminuir ausências em decorrência de enfermidades. No entanto, as empresas terão que lidar com desafios inerentes às questões financeiras e organizacionais, e que há um custo econômico que ainda não foi estimado. O debate precisa ser consciente para que não haja prejuízos aos próprios trabalhadores e para a sociedade no modo geral. A advogada especialista em direito do trabalho, Thaís Centurion, sintetizou os prós e contras dessa proposta de emenda constitucional. O Brasil está entre os países com mais casos de burnout. 30% dos trabalhadores sofrem com a síndrome, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A jornada 6x1 tende a ser negativa para as pessoas, porque quanto mais a gente trabalha, aumenta a nossa possibilidade de ter burnout. Então existe sim uma tendência clara que com uma jornada mais flexível, as pessoas tendem a ter menos afastamento. Foi pensando justamente nos problemas apresentados pelo professor e especialista em segurança psicológica da instituição de ensino Rio SA, Diego Burger, que a deputada Erika Hilton apresentou o texto. A iniciativa foi formalizada a partir do movimento Vida Além do Trabalho do tiktoker Rick Azevedo. Com essa bandeira, inclusive, ele foi eleito vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro. Tudo isso começou quando o Rick viralizou nas redes sociais. Gente, eu tô aqui revoltado com essa escala 6x1. Quando é que nós, da classe trabalhadora, iremos fazer uma revolução nesse país relacionada à escala 6x1? Gente, é uma escravidão moderna. Eu fico pensando, eu que não tenho filho, que não tenho nada, sou sozinho, não dá pra fazer as coisas. Imagina quem tem filho, tem marido, tem casa pra cuidar. Que Azevedo lançou um baixo-assinado que atualmente conta com cerca de 3 milhões de apoiadores. Do mundo melhor desenvolvidos do que o nosso e que entenda a relação do trabalho de uma maneira não escravocrata, opressora, como nós ainda entendemos, já avançaram com essa política. Ninguém tem a resposta de se vai ser 4x2, 4x1, 3x3. Não temos. O que nós queremos fazer é trazer esses trabalhadores precarizados, explorados, vulnerabilizados, com condições de trabalho sucateadas, para virem a esta casa dizerem o quanto as suas vidas, a sua saúde, as suas famílias foram afetadas por esta lógica de trabalho. A declaração foi feita pela deputada Erika Hilton em junho na Comissão de Direitos Humanos. Depois que o debate ganhou as redes em novembro, a PEC, que estava estacionada desde o início do ano, superou as 171 assinaturas necessárias para ser protocolada na Câmara. Em 10 dias, o número de apoiadores na casa passou de 71 para 235. O texto sugere uma mudança em um artigo da Constituição para reduzir a jornada de trabalho de 44 para 36 horas por semana em até 4 dias, o que é chamado de escala 4x3, e sem redução de salário. O sistema de trabalho em 6 dias da semana é a base de muitos setores, como farmácias, restaurantes, hotéis, transporte público, construção civil, cais de atendimento, entre outros. Para alguns negócios manterem o nível de produtividade e horários de funcionamento, vai ser preciso contratar mais funcionários.
No limite, um aumento de custos para atingir os mesmos resultados. Quem explica melhor isso é o planejador financeiro e especialista em finanças comportamentais, Jeff Patulaf. Países emergentes dependem fortemente de setores que utilizam mão de obra intensiva e baixos salários, como indústria e agronegócio. E alterações trabalhistas, como a da PEC, aumentam proporcionalmente os custos desses setores. Caso se tornem inviáveis essas contratações e as vendas caiam, o resultado pode ser o oposto: demissão de funcionários, alta da informalidade e o fechamento das portas de algumas empresas. O problema deve ser maior ainda para o pequeno empreendedor, que tem mais dificuldade para absorver esses gastos a mais. Economias emergentes possuem menor capacidade de amortecer esses choques econômicos, o que pode levar a impactos desproporcionais no emprego e aumentar ainda mais a desigualdade social. Se repassado ao consumidor, esse aumento dos custos vai gerar inflação e a queda na produtividade pode impactar o crescimento do país. No cenário mais apocalíptico, a queda do PIB poderia chegar a 8%, de acordo com uma conta feita pelo economista Daniel Duque, pesquisador do mercado de trabalho no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. É necessário haver essa evolução nesse assunto de horas de trabalho de forma dialogada, ouvindo toda a sociedade brasileira. Ninguém quer ter que trabalhar 6 dias na semana e ainda ter uma das rendas mais baixas do Brasil. Voltando o olhar para a história do Brasil, o limite de 8 horas diárias veio com o presidente Getúlio Vargas nos anos de 1930. Depois, a Constituição de 1988 encurtou o máximo semanal de 48 horas para as 44, como é hoje em dia. Essas mudanças não trouxeram impactos econômicos na época. Já se manifestaram contra a PEC a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a Associação de Bares e Restaurantes, a Federação das Indústrias, representantes de construtoras, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção e a Associação de Farmácias e Drogarias. Além disso, o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é uma das vozes contrárias à PEC. Em uma semana, ele se pronunciou 3 vezes contra o tema. Eu acho que grande parte da surpresa do desemprego se deve, ou pelo menos uma parte relevante, se deve às reformas que a gente fez, as reformas trabalhistas, e por isso que eu comentei outro dia que eu vejo com muita preocupação esse projeto do 6 contra 1, porque eu acho que ele vai em contra o que a gente produziu, que foi muito bom para o emprego no Brasil, e tem evidências disso, né? Então, de novo, não vai ser colocando mais direitos, mais deveres para os empregadores que você vai atingir mais direitos para os trabalhadores. Essa é uma realidade que não existe. Em entrevistas coletivas de imprensa, Erika Hilton defende que em outros países foi possível fazer essas mudanças sem que houvesse precarização do trabalho. Ela também diz que segue atenta aos números e estudos e que todas as preocupações são legítimas e o debate tem avançado no caminho para consolidar respostas. A parlamentar já destacou também que o empregador vai ter tempo de transição. Mas a Erika argumenta ainda que alguns desses questionamentos parecem ser uma organização da elite contra a classe trabalhadora para minar essa discussão. Para a advogada do escritório Albuquerque Melo, Thaís Centurion, para ter mais chance de funcionar, a PEC tem que estabelecer uma transição e estratégias. Eu entendo que uma boa opção é a transição de forma gradual. Assim, as empresas podem adotar, ao longo do tempo, a melhor estratégia de acordo com cada negócio, reduzindo os impactos e os riscos. O modelo da PEC terá que ser adotado de maneira estratégica, de modo que garanta a sustentabilidade a longo prazo. Será importante também propostas de incentivos fiscais ou apoio governamental para que as alterações sejam colocadas em prática de forma viável. A redução da jornada de trabalho tem mostrado bons resultados na Alemanha, Portugal, Japão, Reino Unido, Islândia, Suécia e Nova Zelândia. Esses países conseguiram promover melhorias na qualidade de vida e, ao mesmo tempo, na produtividade. Os estudos e experimentos mostram que, ao diminuir as horas trabalhadas, cai o número de acidentes de trabalho e fica mais fácil valorizar o emprego e atrair funcionários qualificados. Sem contar ainda que é possível automatizar processos sem causar demissão.
As empresas podem buscar formas de aumentar a eficiência, como investir mais em tecnologia ou processos automatizados, para compensar esses novos custos adicionais que devem vir com essa proposta. A inteligência artificial não precisa roubar trabalhos no futuro. Ela pode ser uma aliada na redução da jornada. As empresas que tiveram sucesso em experimentos fizeram exatamente isso. Entretanto, o especialista Jeff Patlaff ainda assim acredita que por aqui, em um primeiro momento, o uso de tecnologias deve substituir o trabalhador. Eu, particularmente, acredito que muita mão de obra possa ser trocada por tecnologia com esse movimento do legislativo sobre o tema, para aumentar a produtividade e pressionar a oferta de vagas. Os defensores dessa tendência afirmam também que mais tempo livre significa mais lazer e consumo. Mas especialistas fazem um alerta. Países com melhores experiências são desenvolvidos e possuem alta produtividade, além de economia estabilizada. Quem analisa esse fator é o CEO da gestora Multiplique, Volney Anger. Seria um caminho perigoso ao Brasil, né? O Brasil ele apresenta uma produtividade menor e os países emergentes normalmente são onde os países desenvolvidos procuram um menor custo com uma maior produtividade. Então, para as empresas, sem sombra de dúvida, seria um fator competitivo negativo e com certeza a temperatura do Brasil e o grau de desenvolvimento ainda não está no momento. No Brasil, algumas empresas testaram a escala 4x3 com a coordenação da 4-Day Week e a Reconnect Happiness Network. Até aqui, as empresas perceberam melhorias na energia dos profissionais, na execução de projetos, na criatividade, na inovação e na redução do estresse. Já existem pelo menos 2 outras propostas voltadas à redução de jornada que tramitam há anos na Câmara. Mas por que só esse texto ganhou repercussão? A resposta são as redes sociais. O levantamento do Instituto Checkmate mostrou que entre 7 e 12 de novembro, as impressões sobre a proposta cresceram mais de 2.000%. 67% dos posts eram favoráveis à PEC, 26% neutros e apenas 7% contra. A hashtag Fim da Escala 6x1 furou a bolha e esteve em perfis de fofoca e de influenciadores. Inclusive, foi usada para pressionar políticos da oposição a se posicionarem. Agora, a PEC segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, será encaminhada para uma comissão especial e depois votada no plenário da Câmara e do Senado. Há um ceticismo em relação à aprovação da proposta. A esquerda é minoria e o governo, que é a favor do texto, não deve comprar essa briga agora com o mercado e os setores produtivos, momento em que é pressionado a cortar gastos. De acordo com o Estadão, deputados do Centrão e até da base do governo acham que é o momento de assegurar direitos já existentes e não de tentar expandi-los. O cenário mais provável é o debate crescer e a votação ser jogada para frente. O Brasil tem registrado recorde de desemprego em 2024, mas a força da PEC nas redes sociais mostra que é preciso repensar o que a gente vem chamando de trabalho. Entender o significado de ter um emprego sem ter qualidade de vida. Para um país em desenvolvimento, mudanças no mercado de trabalho precisam ser debatidas com cada setor e estratégias de transição devem ser estabelecidas para que a qualidade de vida do trabalhador não se torne uma furada. Essa é uma tendência do mundo que mais cedo ou mais tarde vai ter que ser discutida aqui no Brasil. O Cenário Base é um podcast produzido pela TC News. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se você quiser ouvir outros episódios, é só procurar por TC News ou Cenário Base nas plataformas de podcast. A locução, a edição e o roteiro são de Camila Nascimento, a supervisão é de Gabriel Medina e Vinícius Custódio.